E nós estamos aqui porque a gente tem uma história muito interessante para falar para vocês. História de quem nós vamos falar hoje? José. José. A história de José está registrada na Bíblia. Qual livro? Você lembra? Lembra não? Está em Gênesis, a partir do capítulo 37, tem vários capítulos destinados a José. E José era uma pessoa muito importante. Sabiam disso? Quem conhece a história de José? Cadê os aventureiros que conhecem a história de José? Levanta a mão. Tem vários, tem um monte de aventureiro que conhece. Já viu Gênesis. Mas fala uma coisa para mim, Arthur. José, ele andou com Jesus quando Jesus estava aqui na terra ou foi antes? Você lembra? Acho que foi antes, né? Quem era José? Conta para nós. José era um menino muito amado para seu pai e por isso deu uma túnica muito colorida para ele. Isso causou inveja nos seus irmãos. Espera aí, só para a gente entender. Ele tinha um monte de irmãos? Você lembra quantos? Eu acho que era mais de 10, né? Tinha um monte. 12 irmãos. Mas quem era mais amado do pai? José. O que ele ganhou? Uma túnica. De como? Toda cheia de cor, colorida? Nossa, imagina o problema. Mais de 10. Já pensou se tivesse esse monte de aventureiro aqui só para receber essa especialidade? O resto não tivesse feito? E como é que ficou os irmãos dele? Invejosos. Ih, rapaz, inveja é bom? Inveja vem de Deus? Não, então deu alguma coisa errada. Mas José tirou de letra, né? O que aconteceu com eles? O que eles fizeram com José? Eles tiveram a ideia de jogar ele no poço. Nossa, tem aventureiro que vai ficar sem saber como é que a história termina. Jogar José aonde? No poço. Coitado de José, agora morreu dentro do poço, então. Foi? Não. Não? Conta pra gente o que aconteceu com ele. Eles viram uma caravana cheia de escravos e decidiram vender José na caravana de escravos. Que isso? Pode vender os irmãos? Que? Pode vender o irmãozinho? Não, né? Mas venderam José então. José agora então era um filho amado pelo pai e virou um escravo. Para onde que ele foi? Ele foi para um Egito muito importante e foi trabalhar como escravo. Uhum. Ixi, coitado do José, gente. Estou com dó desse rapaz. Foi vendido como escravo, agora ficou longe do papai, ficou longe da família. E lá, foi tudo bem com ele ou teve algum problema com ele lá no Egito? Problema com a esposa do soberano. Ixi, arrumou um problema então. E aí ele foi para onde? Para a prisão. Ah, gente, o coitado já tinha ido para o poço, tinha sido vendido pelos irmãos e agora foi para a prisão? O que aconteceu lá na prisão? Você sabe? Vieram 2 rapazes e eles tiveram um sonho. Aí José conseguiu decifrar os 2 sonhos. Ah, então Deus estava com ele lá na prisão, né? Porque se Deus estava ensinando a ele como é que interpretava os sonhos, e os sonhos foram verdadeiros, ele conseguiu interpretar certinho? Tudo certinho e os sonhos aconteceram exatamente como José disse. Olha que interessante, o sonho dos 2 ajudantes do faraó, José interpretou direitinho. Mas e aí? Depois que aconteceu isso? Depois o faraó teve 2 sonhos, que 7 vacas, ele sonhou que ele estava na beira do rio e começou a sair 7 vacas bonitas e gordas e comeram do capim no chão. Depois saíram 7 vacas, mas elas eram feias e magras, e essas vacas engoliram as bonitas e gordas. Depois ele teve outro sonho, que viu 7 espigas boas, e depois saíram 7 espigas, e essas foram queimadas no sol quente do deserto, e as mães
7 vacas gordas, bonitas, saudáveis. Aí vem 7 vacas magras, engole as gordas. Depois 7 espigas bonitas. O faraó deve ter ficado preocupado. E aí? E aí José conseguiu interpretar. Ele disse que os sonhos dizem mesmo. As 7 vacas bonitas são 7 anos. E as 7 espigas bonitas são 7 anos. E as 7 vacas ruins são 7 anos. E as 7 espigas são 7 anos de fome. Rapaz, faraó agora deve ter ficado preocupado. Porque como que ele ia fazer? 7 anos ia ter comida, 7 anos não ia ter comida. Ele já sabia que José era um cara que interpretava o sonho que Deus revelava. E aí? E aí ele disse: não consigo pensar em mais ninguém para ser um governante. Você será o governador e juntar a comida que sobrar dos dias bons para os dias ruins. José, depois de ser vendido pelos irmãos, virar escravo, ter ido para a prisão, ele agora se tornou governador do Egito. Governador é um cargo importante, né? O que ele fazia lá? Ele era o segundo mais poderoso do reino. Que isso, o homem era escravo e se tornou o segundo mais importante do reino. E é bom te lembrar para os aventureiros que ainda não sabem, que no Egito era só o faraó que mandava, nunca teve governador antes de José. Saiu da prisão, foi direto para o governador. Mas por que aconteceu isso com José? Será que Deus gostava muito dele? Sim. Era muito fiel. Então vem um segredinho aí, ó. Quem é fiel a Deus, Deus honra. E aí, depois ele encontrou a família dele de novo ou não? Depois, nos dias ruins, as pessoas foram comprar alimento lá no Egito. Aí depois vieram os irmãos dele, os 10, porque o irmão mais novo ficou com o pai e o José, para ele, tinha morrido. Aí ele viu e disse: de onde vocês vêm? Aí os irmãos dizem: de Canaã, para comprar alimento. Aí José disse: vocês são espiões e vieram descobrir o ponto fraco do nosso país. Então agora está explicado. José pegou eles então, botou na cadeia e deu um pau neles, né? Não? Ele mandou os guardas levarem eles embora. Mas com alimento ou sem alimento? Levaram alimento, né? Um pouquinho. Levaram um pouquinho de alimento. Rapaz, José era bonzinho, né? Quem anda com Jesus é bonzinho? Sim. Aventureiro é bonzinho? Sim. É? Por quê? Porque anda Com Deus. anda com Deus. Então quem anda com Deus é bonzinho. Ele nem lembrou então das coisas ruins que os irmãos fizeram, não, é? Ou lembrou? Lembrou. Aí depois, ao invés de comida, mandou todo o dinheiro que os irmãos deram para comprar a comida. Aí o José disse que um dos irmãos deve ficar preso. E José só acreditaria que eles não eram espiões se trouxeram Benjamim com eles. Benjamim era quem? Era o irmão mais novo, então? Então José, eu acho que ele queria ver o irmão, ele estava com saudade. Mas e aí? Eles seguraram então um dos irmãos para ficar preso, mas os outros foram embora. Vamos deixar esse preso aí, pronto, né? Simeão ficou preso? Rapaz, olha gente, é muito detalhe, tá? Mas vamos lá, continua. Aí eles pediram ao pai que deixasse Benjamim ir com eles. Aí o pai não quis. E quando acabou toda a comida totalmente, aí levaram Benjamim. Aí José os alimentou e eles tinham bolado um plano de colocar a taça na sacola de Benjamim. Aí ele os alimentou e mandou eles irem embora. Aí um dos soldados do
de Benjamim. Aí o José disse: por que você roubaria minha taça especial? Aí ele disse: não se preocupe, eu não vou ficar com todos vocês, somente ele. Eu vou ficar com ele como meu escravo. Ixi, então agora ele vai dar o troco nos irmãos, né? Falou: não, vou ficar com esse daqui como escravo, vocês me venderam como escravo. Aí o José disse: a taça não foi roubada, foi apenas um teste. Eu queria saber se meus irmãos realmente tinham mudado. Então está explicado. Era só um teste. Eu achei que ele queria se vingar. Aí o José disse que olhe com atenção. Eu sou José, o irmão que um dia vocês venderam. Que história bacana. Quer dizer, se eles não tivessem, Deus trabalha até nas coisas difíceis, né? Porque olha só, se eles não tivessem vendido José, eles iam morrer todo mundo de fome agora. Eles venderam José, teve aquela provação difícil, mas José permaneceu fiel a Deus, aí Deus honrou ele. E agora, o pai conheceu ele de novo? Aí José disse que chamaram o pai dele aí para morar lá no Egito. Aí o José alimentar todos eles. Levou toda a família para o Egito. O que a gente aprende nessa história de José? Que a gente tem que ser o quê? Confiante a Deus. Confiante em Deus em todos os momentos, né? Porque olha, a situação é tão difícil, né? Dava para ter desanimado, ter desistido de Deus. Claro, Deus me abandonou, eu era amado pelo meu pai, fui vendido como escravo, mas José permaneceu firme. E se nós permanecermos firmes, o que acontece com nós? No final se ganha bem. No final nós vamos ganhar o céu, né? Se nós permanecermos firmes. E aventureiro quer ir para o céu? Será que tem aventureiro que quer ir para o céu? Sim. Então tem que fazer o quê? Ser obediente a Deus. Que bonita história, Arthur. Que bonito. Vocês repararam como é que o Arthur sabe a história nos mínimos detalhes? Hoje você não deixa passar um detalhezinho da história. Sabe por quê? Porque o Arthur lê a Bíblia, o Arthur estuda, e nós precisamos fazer a mesma coisa. Quanto mais nós lermos a Bíblia, quanto mais nós estudarmos, mais perto de Deus a gente fica, né, Arthur? Vamos orar com a igreja agora? Então, o que fica para nós nessa história de José é que nós temos que ser obedientes a Deus. Então vamos ficar de joelho nós dois? Vocês colocam sua cabeça, vamos orar mais uma vez?